Olá, vamos aqui olhar um exercício sobre a função objetivo. Entender um pouco como é que eu posso obter, encontrar o máximo dessa função, né, dentro de um conjunto de restrições. Então, por exemplo, suponha que estamos olhando, né, essa função x mais y como função objetivo. Então, por exemplo, né, suponha que naqueles problemas de programação linear, né, que você tem dois tipos de produtos. Aqui, por exemplo, seria o caso em que o lucro que você vende uma unidade de x é 1 e uma unidade de y também é 1, tá? Então eles dão exatamente o mesmo lucro. E aí, suponha que, como, dado o conjunto de restrições, então você vai ter o conjunto de restrições lá, característica de cada problema, e aí você consegue desenhar o conjunto das soluções viáveis. Vamos supor que o conjunto das soluções viáveis que você desenhou, usando aquela noção de intersecção de hiperplanos, deu essa área que está aqui, tá bom? Então, o que se resume agora? Se você quer maximizar essa função, né, x mais y, isso tudo se resume a encontrar um ponto que está aqui nessa área, essa área aqui delimitada por esse polígono, encontrar um ponto aí, de tal forma que, quando você fizer a soma das duas coordenadas, né, primeira coordenada e a segunda, dá o maior valor possível dentre todos esses pontos que estão aqui, nessa região, tá bom? E qual que é a ideia de fazer isso? A ideia é olhar qual que é o comportamento dessa função objetivo, no sentido de ver para onde que essa função objetivo se move, no sentido de maximizar o valor, tá? Então a gente começa assim. Não sabemos ainda, né, qual que vai ser o maior valor que essa função objetivo tem, mas basta você considerar dois valores distintos. Por exemplo, vamos começar olhando quais são todos os pontos x, y em que essa função objetivo assume exatamente o valor 2, tá? Então, de novo, aqui 2, o fato de ser 2 não tem muita importância, tá? É um valor qualquer. Então, o primeiro ponto que a gente pode colocar um valor qualquer, estou colocando aqui 2. E aí, quando eu olho essa expressão x mais y igual a 2, isso aqui nada mais é do que uma equação de reta. Bom, se é uma equação de reta, todos esses pontos x mais y que somado dão 2, dá uma reta, e eu posso desenhar essa reta. Como fazer esse desenho? Muito análogo com os exercícios feitos anteriormente. Coloco um valor para x, tem que achar dois pontos, né? Se eu fizer x igual a zero, então eu vou usar a minha equação aqui da reta, x mais y igual a 2. Então vai dar 0 mais y igual a 2. Então y tem que ser igual a 2. Então, um ponto que eu tenho dessa reta é o ponto 0 e 2. Pego um segundo ponto, tá? Aqui eu posso ser x igual a, por exemplo, 3, né? Então, de novo, vou lá na equação da reta, coloco no lugar do x o valor que eu escolhi para o x, aqui no caso é 3, 3 mais y igual a 2. Então, y tem que ser menos 1, né? Então, aqui eu vou ter o ponto de coordenadas 3 e menos 1. Tudo bem. Então, eu posso desenhar isso aqui. Então, vai ser a reta que tem ponto 0, 2 e 3 e menos 1. Então, vai ser o ponto de 0, 2, 0 e 2. E depois coordenadas 3 e menos 1. 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3 e menos 1. Tá bom? Então, é essa reta que eu vou colocar em verde. Essa reta que está aqui. Então, vamos só relembrar, né? Entender o que quer dizer essa reta verde. Então, eu falei que a função objetivo tomar valor igual a 2. Isso aqui dá uma equação da reta. Consigo desenhar a reta. E essa aqui é a nossa reta x mais y igual a 2. Tá? Então, tudo que está aqui em cima da reta verde são todos os pontos que você pega as duas coordenadas e soma dá 2. Ou você pode também pensar que, se essa aqui é a nossa função objetivo,
todos os pontos que estão aqui, na reta verde, são os pontos em que a função objetivo assume o valor 2. Daqui a gente já pode afirmar o seguinte, né? Como um conjunto das soluções viáveis está aqui, não tem, né, nenhuma solução viável tal que a função objetivo assuma o valor 2 nessa solução viável, tá? Porque se os pontos no nosso conjunto de soluções viáveis está aqui, a reta verde está desse lado de cá, pode ver que ela não tem uma intersecção com essa área delimitada por esse polígono. Logo, não tem nenhuma solução viável tal que a função objetivo nesse ponto assuma o valor 2. Tá? Legal. O que vamos fazer agora é o seguinte. Primeiro, assumimos um valor qualquer, no caso aqui 2. Pegamos a função objetivo igual a 1 a 2, desenhamos uma reta, né? Deu essa reta verde. O que vamos fazer agora é o seguinte. Vamos ver para onde que essa reta se move quando eu aumento o valor da função objetivo. Então, no primeiro ponto, escolhemos o valor 2 qualquer, tá? Não tem... Aqui pode ser um valor qualquer mesmo, tá? Não precisa ser um valor específico. Só que agora, no segundo ponto aqui, na segunda etapa, vamos só escolher também um valor qualquer, só que de tal forma que seja maior do que 2, tá bom? Porque eu quero exatamente ver aonde que essa reta da função objetivo vai se mover quando eu aumento de valor. Então, por exemplo, vamos colocar, em vez de 2, vamos colocar 6, por exemplo, tá? Então, vamos agora olhar todos os pontos onde a função objetivo assume o valor 6, tá? Então, a gente foi de 2, a gente está indo para 6. Aqui o procedimento é muito análogo do anterior. Vamos desenhar, então, essa reta, né? Eu, de novo, escolho um ponto qualquer aqui, por exemplo, x igual a 0. Olha a nossa expressão. Então, aqui vai ser 0, né? Mais y, então y tem que ser igual a 6. Então, o primeiro ponto aqui é o 0, 6. Segundo ponto, aqui eu vou pegar, então, por exemplo, x igual a 3. Aí eu vou fazer na equação da reta, colocar na equação da reta. Então, para x igual a 3, então vai ficar 3 mais y tem que ser igual a 6. Então, y tem que ser também 3. Temos aqui, então, um segundo ponto, que é o ponto 3, 3. Então, vamos desenhar essa nova reta. Então, tem um ponto que é o 0, 6 e o 3 e 3. Então, 0, 6. Vou fazer de vermelho. Então, 0 e 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 6. E depois é o ponto 3, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá aqui. Vou traçar essa reta. Então, dá essa reta que está aqui. Tudo bem? Só lembrar quem é essa reta. Essa reta são todos os pontos, tal que você fizer a soma x mais y, dá exatamente 6. Tá, então, a primeira observação que agora, como essa reta em vermelho tá fazendo intersecção com a área delimitada por esse polígono, então, claro que agora você até tem soluções que são viáveis e tal que a função objetivo assume o valor 6. Mas o importante aqui é o seguinte. Quando a gente assumiu que a função objetivo tinha valor 2, essa reta verde. Quando a gente aumentou o valor e foi para 6, a reta ela se moveu, fez um deslocamento, né? E se moveu nessa direção, tudo bem? Tá? Tudo bem? Então ela foi da verde para vermelha, ela aumentou o valor. O que a gente pode concluir? À medida que você vai aumentando o valor, as retas que eu for desenhando, elas vão ser todas paralelas, né? Pode ver que a verde é paralela com a vermelha. Próxima reta que se eu fosse desenhar, por exemplo, se x mais y fosse igual a 8, ela vai ser também paralela à vermelha. E vai ser deslocada nesse sentido aqui, tá? Então, de uma forma bem resumida, quando eu vou aumentando os valores da função objetivo, e eu for fazendo o desenho das retas, o que vai acontecer... Deixa eu pegar aqui a vermelha, fica mais fácil. O que vai acontecer é que a minha reta vai se mover nesse sentido aqui, tá? Cada vez que eu for indo para cá, o valor da função objetivo vai aumentando, tudo bem? Essa que é
é uma propriedade, né, da função ser linear. Então, toda vez que eu aumentar de valor, nessa situação aqui, né, como eu verifiquei, de 2 eu estava no verde e de para 6 foi na direção do vermelho. O vermelho estava aqui, né? Ele foi para cá. Então, toda vez que eu for aumentando de valor, ele vai vindo para cá. Aqui eu faço, eu vou olhando aqui nesse deslocamento paralelo que eu estou fazendo dessa reta, onde que é a solução viável que vai ter o maior valor possível. Se eu for andando aqui, eu vou ver, na verdade, o último ponto onde essa minha reta que eu estou deslizando vai tocar a região delimitada pelo polígono. E aí vamos ver que vai ser mais ou menos esse ponto aqui, né? Ó. Vai ser exatamente esse pontinho aqui, tá bom? Então, o que que eu posso concluir? Se o meu objetivo é maximizar aquela função x mais y, dentro do meu problema de programação linear, eu consigo, né, marcar aqui no gráfico aonde que é a nossa solução viável. Nossa solução viável vai ser justamente aqui. Tá? Então, é um jeito visual de a gente encontrar a nossa solução viável. Tá? Então, vai ser justamente nesse pontinho aqui, ó, bem nessa quina do nosso polígono. Tá? Então, vai ser uma solução viável, onde a nossa solução, onde a nossa função objetivo, nesse caso, assume o maior valor possível. Tá bom? Então, esse aqui é o nosso ponto de nossa solução ótima, né? Tá? Uma solução ótima se a gente quer maximizar a função. Tudo bem? Então, essa aqui seria a nossa solução ótima. Encontramos a solução ótima de forma visual. Tá? Então, é assim que a gente usa a função objetivo para encontrar a solução ótima. Tá? Só para complementar, né? Então, vimos que de 2 para 6, então a função fez esse movimento do verde para o vermelho, tá bom? Se a pergunta fosse, né, ao invés de querer maximizar a função, se eu quisesse minimizar, por exemplo, se fosse alguma coisa relacionada a custo, onde seria a nossa solução ótima? Bom, se andando para cá, né, do verde em direção vermelha, o valor da função objetiva aumenta, então, claro, né, vocês deveriam já concluir que o mínimo, a solução ótima seria aqui, então, né, nesse último pontinho que está aqui. Bom, aqui seria a solução ótima no caso de minimizar a função. Então, esse ponto aqui, né, seria a solução ótima se o problema fosse para minimizar a função. Tudo bem? Claro, quando você tiver com problema de programação linear, isso está bem definido, tá? Então, ou você quer maximizar ou minimizar. Então, se nosso problema aqui fosse maximizar, era esse ponto aqui. Se fosse um problema de minimização, né, menor valor para a função objetivo, seria, a solução ótima seria nesse ponto de cá.